Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar com vocês sobre os espelhos esféricos, tá certo? Bom, então, primeiro, o que é um espelho esférico? Um espelho esférico é aquele espelho que deriva, que vem de uma esfera. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma esfera, ó, aqui uma esfera, certo? Se eu fizer uma secção transversal nessa esfera aqui, ó, o que vai acontecer? Vai cair para a direita aqui uma calota, e essa calota aqui vai ser o espelho esférico. Esse espelho esférico, ele pode ter o polimento na parte interna, aí eu vou ter um espelho côncavo, ou na parte externa, onde eu vou ter um espelho convexo. Então perceba, se essa calota cair aqui, eu vou pegar ela e virar para cá, ó, se a parte polida for essa interna, essa da direita, essa esquerda aqui é a parte que não está polida. Então, geralmente a parte que não é polida, a gente coloca esses tracejadinhos aqui para indicar que é o fundo do espelho. Então esse aqui, por exemplo, seria um espelho que nós chamamos de espelho côncavo, tá certo? Então esse aqui é um espelho côncavo. E uma representação contrária àquela, no caso seria essa daqui, ó, com essa parte aqui sendo a parte polida, isso aqui já é um espelho que nós chamamos de espelho o quê? Espelho convexo, tá certo? Então eu tenho aqui esses dois espelhos esféricos que a gente vai estudar as suas propriedades, né? Que é o espelho côncavo, tá certo? E o espelho convexo. Bom, é o seguinte, esses espelhos, quando eles têm diante de si objetos, eles promovem a formação de imagens. O espelho côncavo, ele pode formar 5 tipos de imagens. Já o espelho convexo, ele forma apenas um tipo de imagem. Então, nosso objetivo aqui é entender como que essas imagens são formadas e quais são as características dessa imagem, se ela é real, virtual, se ela é direita ou invertida, se ela é maior ou menor que o objeto, tá certo? Bom, e a gente vai ver que para o espelho côncavo, que permite a formação de 5 tipos de imagem, cada uma dessas imagens vai depender do quê? Vai depender da posição que o objeto está diante do espelho, tá certo? Bom, então antes da gente mostrar como que acontece essa formação dessas imagens, eu preciso apresentar para vocês aqui o comportamento da luz quando ela incide nesses espelhos. Então eu vou apresentar para vocês aqui, ó, o comportamento da luz, que são aquilo que nós chamamos de raios notáveis. Então como que se comporta a luz quando ela incide na frente desse espelho? A gente tem que entender aqui o comportamento dos raios notáveis. Para isso eu vou representar inicialmente aqui um espelho côncavo, tá certo? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um espelho côncavo. Aqui, ó, espelho côncavo. Esse aqui é um espelho côncavo. Esse espelho, pessoal, ele possui alguns elementos que nós precisamos identificar e conhecer esses elementos. Que elementos são esses? Primeiro, esse eixo que passa bem aqui no meio do espelho, esse eixo aqui ele é chamado de eixo principal. Então eu tenho aqui o eixo principal. Esse ponto aqui, que é o encontro do espelho com o eixo principal, é o que nós chamamos de vértice. E eu tenho aqui outros pontos. Esse aqui é o foco. E esse outro ponto aqui é o centro de curvatura, tá certo? Então esses aqui são alguns elementos do espelho côncavo. O eixo, tá certo? O vértice, o foco e o centro de curvatura. Eu posso ter outro eixo aqui, ó, que não é o eixo principal, que seria um eixo secundário. O que seria um eixo secundário? É qualquer eixo que passa aqui pelo centro do espelho apenas. Então se ele passar pelo centro e pelo vértice, é o eixo principal. Se ele passar apenas pelo centro, é o eixo secundário, certo? Então eu tenho aqui os eixos. Então agora vamos ver como que essa luz se comporta quando ela incide, por exemplo, no espelho. Então vamos lá, o primeiro raio notável que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, ó. O que acontece quando incide nesse espelho plano um raio de luz que está paralelo ao eixo principal? Toda incidência paralela ao eixo principal vai ser convertida e vai passar por onde? Vai passar pelo foco. Então é sempre assim, ó, paralelo pelo foco. Toda luz que incidir no espelho paralelo ao eixo principal, ele é convergido para o foco. O que acontece quando eu tenho uma luz que incide no espelho, agora passando pelo foco? Por exemplo, como essa vermelha que eu estou colocando aqui, ó. Toda a radiação que incidir no espelho passando pelo foco, ela vai ser refletida e vai sair do espelho como? Ela vai sair do espelho paralela ao eixo principal. Perceba que esses dois raios notáveis são complementares um do outro. Então, quando a luz incide paralelo ao eixo principal, ele é convertido e passa pelo foco. Quando ela incide passando pelo foco, ele é refletido e sai de forma paralela, tá certo?
Próximo raio notável. O que acontece quando a radiação incide no espelho exatamente no ponto que está o vértice? Como esse raio verde que eu coloquei aqui. Ó. Quando ele incidir no espelho, passando pelo vértice, ele vai ser refletido do outro lado, lá, ó, também partindo do vértice. De tal forma que esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo de incidência, esse ângulo vai ser o ângulo de reflexão, né? A segunda lei da reflexão fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, quando a luz incide no espelho nesse ponto, ela é refletida e sai do outro lado lá, tá certo? E o último raio notável que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, ó. O que acontece quando a radiação incide no espelho passando pelo centro de curvatura? Ó, ela incide no espelho passando pelo centro de curvatura, ela é refletida e volta na mesma direção, porém com um sentido contrário, tá certo? Então esses aqui são os 4 raios notáveis, cujo comportamento, se eu conhecer, eu consigo fazer a classificação e a localização, a formação das imagens que esse espelho côncavo pode formar, tá certo? Uma dica muito importante, quando você estiver assistindo a aula aí, vai anotando no seu caderno, nas suas folhas de rascunhos, vá pausando o vídeo para você entender o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então beleza, então eu já apresentei para vocês aqui o comportamento, né, dos raios incidentes, os raios notáveis, tá certo? Bom, agora eu vou apresentar para vocês aqui a primeira imagem que esse espelho côncavo pode formar, tá certo? Bom, para apresentar então a primeira imagem que o espelho côncavo pode formar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um desenho aqui novamente do espelho côncavo, por exemplo, está aqui, ó, a representação de um novo espelho côncavo, ó. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o espelho côncavo, está lá o meu espelho côncavo, os elementos, né, do meu espelho côncavo. Quem são os elementos? Então está aqui o meu eixo principal, está lá o eixo principal, esse ponto aqui é o vértice, eu tenho aqui o foco e eu tenho aqui o centro de curvatura, tá certo? Bom, aí é o seguinte, eu vou colocar um objeto aqui, ó, diante do espelho, eu vou colocar o objeto nessa posição aqui, ó. Aqui está o meu objeto, tá certo? Então, primeira coisa, esse objeto, ele está de cabeça para cima, é como se aqui fosse uma velinha. Vamos imaginar que esse objeto seja uma vela, tá certo? Essa parte de cima aqui seria a ponta da vela acesa, né? Então está aqui o meu objeto. Esse meu objeto está localizado onde? Ele está localizado antes do centro de curvatura. Então, se o objeto está localizado antes do centro de curvatura, a questão é, cadê a imagem que o espelho côncavo forma? Quais são as características dessa imagem? Então vamos lá. Para você então entender como é que aquela imagem vai ser formada, você vai ter que lançar mão de pelo menos 2 desses raios notáveis que a gente apresentou aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o primeiro aqui, que é um bem clássico, esse aqui, ó. O que acontece se sair desse objeto um raio de luz, e esse raio de luz incidir no espelho de forma paralela ao eixo principal? O que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai ser convergido para onde? Para o foco. Está aqui, ó, paralelo pelo foco. Esse aqui é o primeiro raio notável que eu apresentei para vocês. O que acontece se sair desse objeto aqui, ó, um raio de luz, e incidir no espelho, passando aqui, ó, pelo foco? O que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai ser refletido de forma o quê? Paralela. Então está ali, ó, pelo foco paralelo pelo foco. Na onde que a imagem se forma? A imagem sempre vai ser formada no cruzamento da radiação refletida. Então perceba, essa aqui é a primeira radiação refletida, paralela pelo foco, e essa aqui é a segunda radiação refletida, paralela pelo foco. Se essas radiações incidentes aqui, ó, saíram da cabeça, quem é que vai ser formado aqui? A cabeça. Tá certo? Então a cabeça da imagem está aqui e os pés estão lá. Pronto, pessoal, aqui está a imagem que o espelho côncavo forma quando o objeto está localizado antes do centro de curvatura. Então vou colocar aqui quais são as características dessa imagem. Vamos lá? Então primeiro, essa imagem, ela é direita ou ela é invertida? Essa imagem, ela é invertida. Por que essa imagem ela é invertida? Ora, tá fácil, o objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para baixo. Como é que a gente chama isso? Imagem invertida. Segunda característica, essa imagem, ela é real ou ela é virtual? Essa imagem, pessoal, é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque ela foi formada pelo cruzamento efetivo da luz. A radiação refletida efetivamente se encontrou nesse ponto aqui, ó. Então, toda vez que houver um encontro efetivo da radiação refletida, a gente diz que a imagem é real.
Última característica dessa imagem. Essa imagem aqui, ela é maior, menor ou ela é igual ao objeto? É uma imagem menor. Meu desenho que eu tentei fazer em escala, então perceba que essa imagem ela é menor que o objeto, tá certo? Então essas são as características da imagem quando o objeto está localizado aqui antes do centro de curvatura. Vamos lá de novo? É uma imagem invertida, está de cabeça para baixo. É uma imagem real, que ela é formada pelo cruzamento efetivo da luz, é uma imagem menor. Um outro detalhe, qual que é a localização dessa imagem? Perceba que a imagem vai estar localizada na onde? Entre o centro de curvatura e o foco. Mas qual que é a localização precisa? Para a gente saber a localização precisa, eu preciso apresentar para vocês depois a equação de Gauss, tá bom? Então vamos lá, a primeira imagem está aqui. Vamos ver a segunda imagem que o espelho côncavo pode formar. Então, de novo, vou fazer aqui uma outra figura do espelho côncavo. Está aqui, ó, um outro espelho côncavo. Cadê os elementos do meu espelho côncavo? Então, lá, ó, eixo principal, aqui é o vértice, aqui é o foco e aqui é o centro de curvatura, certo? Agora, eu vou aproximar o objeto do espelho e vou colocar o objeto aqui, ó, gente. Na onde que o objeto está agora? Agora o objeto foi colocado em cima do centro de curvatura. Antes ele estava antes do centro de curvatura, agora ele está em cima do centro de curvatura. Quando ele estiver em cima do centro de curvatura, na onde que está a imagem formada? Quais são as características dessa imagem formada? Vamos ver? De novo, você vai usar os raios notáveis. Ó, se sair uma radiação do objeto e incidir no espelho de forma paralela ao eixo principal, essa radiação vai ser refletida e convergida para onde? Para o foco. Está lá, paralelo pelo foco. Esse aqui é o primeiro raio notável. Cadê o segundo raio notável? Está aqui, ó. A radiação sai do objeto, incide no espelho, passando por onde? Passando pelo foco. Ela vai ser refletida como? Vai ser refletida paralela ao eixo principal. Então eu tenho aqui a primeira radiação refletida, tenho aqui a segunda radiação refletida. Na onde que está a imagem formada? A imagem ela se forma exatamente no cruzamento, no encontro da radiação refletida. A minha figura não ficou muito bem aqui na escala adequada, mas a imagem, pessoal, ela está exatamente aqui, ó. A imagem, nesse caso, ela se concentra, ela se localiza exatamente em cima da onde? Em cima do centro de curvatura. Então, se a imagem está localizada exatamente em cima do centro de curvatura, vamos ver quais são as características dessa imagem. Primeiro, essa imagem ela é direita ou ela é invertida? De novo, é uma imagem que é o quê? Invertida. Está de cabeça para baixo. Essa imagem é real ou virtual? De novo, essa imagem é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque ela é formada pelo cruzamento efetivo da luz. Essa imagem ela é maior, menor ou igual ao objeto, do mesmo tamanho do objeto. Nesse caso aqui, ela é igual. Ela é do mesmo tamanho do objeto, tá certo? Então já apresentei duas imagens, está faltando mais três. Vamos para a próxima imagem. Eu vou apagar aqui as características dos raios notáveis, né? Vocês já memorizaram quais são. Terceira imagem formada pelo espelho côncavo. Então, de novo, vou fazer um desenho aqui do espelho côncavo. Está aqui o nosso espelho côncavo. Está aqui o espelho côncavo, com seus elementos. Quais são os elementos do espelho côncavo? O eixo principal, vértice, foco e aqui o centro de curvatura. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o objeto bem aqui, ó. Perceba que eu estou aproximando o objeto do espelho. Da onde que o objeto está agora? Ele está entre o centro de curvatura e o foco. Quando o objeto estiver localizado ali entre o centro de curvatura e o foco, na onde que está a imagem formada? Vamos ver? Ó, toda a radiação que sai do objeto e incide no espelho paralela ao eixo principal, ela é convertida para onde? Para o foco. Está lá, paralelo pelo foco. Beleza, esse aqui é o primeiro raio notável. Cadê o segundo raio notável? Eu vou fazer esse aqui, ó. Sai do objeto, incide no espelho, passando pelo foco. Aqui, ó. Então, paralelo pelo foco paralelo. Esse raio notável vai sair de forma paralela aqui ao eixo principal. Na onde que se concentra a imagem formada? Ela se concentra aqui, ó, exatamente no encontro da radiação refletida. Então, gente, ó, nesse caso aqui, ó, olha só na onde que a imagem formada se localizou. Ela se localiza atrás, antes aqui do centro de curvatura, tá certo? E ela tem que características? Quais são as características dessa imagem? Vamos ver?
Primeiro, é uma imagem direita ou é invertida? É uma imagem invertida. Por que é uma imagem invertida? Porque ela está de cabeça para baixo. É uma imagem real ou virtual? Também é uma imagem real. É uma imagem maior, menor ou igual ao objeto? Nesse caso aqui, perceba que é uma imagem que é maior que o objeto. É uma imagem ampliada. E a localização dela na onde? É antes do centro de curvatura, é atrás do centro de curvatura. Tá bom? Essa foi a terceira imagem formada. Vamos agora para a quarta imagem diferente que o espelho côncavo pode formar. De novo, vou fazer uma figura aqui do espelho côncavo, aqui do espelho côncavo. Cadê os elementos do meu espelho côncavo? Quem são? Ó, eixo principal, vértice, aqui ó, é o foco, aqui é o centro de curvatura. Perceba que eu estou aproximando o objeto do espelho. Agora eu vou colocar o objeto aqui, ó. Na onde eu coloquei o objeto? Em cima do foco. Então vamos lá. Quando o objeto está colocado em cima do foco, na onde que está a imagem formada? E quais são as características dessa imagem? Ó, se a luz sai do objeto e incide no espelho paralela ao eixo principal, essa radiação ela vai ser refletida e vai passar por onde? Aqui, ó, pelo foco, paralelo pelo foco. Dá para eu utilizar o segundo raio notável que até então eu estava usando, ó, saindo do objeto, passando pelo foco e espelho? Não dá, porque se for para a radiação sair e passar no foco, que ela não vai chegar no espelho. Eu vou ter que usar outros raios notáveis. Eu poderia usar qual outro raio notável? Aquele raio notável que incide no vértice. Por exemplo, esse aqui, ó. Se essa radiação aqui, ó, sair do objeto e incidir no vértice, ela vai ser refletida como? Ela vai ser refletida do outro lado, com o mesmo ângulo de reflexão igual ao de incidência. Então aqui, ó, nesse caso, o que está acontecendo? Percebam, esse aqui é o primeiro raio refletido, esse aqui é o segundo raio refletido. Esses raios, eles saíram de forma paralela. Se eles estão saindo aqui de forma paralela, quer dizer que eles não vão se cruzar. Se eles não vão se cruzar, então quer dizer que não vai haver formação de imagem. Então, nesse caso aqui, ó, a literatura chama essa imagem, ou essa possibilidade de formação de imagem o quê? Imprópria. Imprópria para quê? Para visualização. Não se forma imagem. É como se a imagem estivesse lá no infinito. Por quê? Na onde duas retas paralelas se encontram? No infinito. Então, quando o objeto estiver em cima do foco, não temos formação de imagem no espelho côncavo, certo? Então perceba, já formamos aqui 4 imagens do espelho côncavo. Vamos para a última imagem que o espelho côncavo forma. Essa última imagem vai ser agora com o objeto localizado na onde? Aqui, ó. Eu vou chegar o objeto mais para frente e vou colocar o objeto aqui, ó, entre o foco e o vértice. Então beleza, vamos imaginar que eu tenho aqui uma nova situação. Está aqui de novo o meu espelho côncavo, estou desenhando aqui, ó. Novamente o espelho côncavo. Cadê os elementos do espelho côncavo? Vou colocar aqui os elementos do espelho côncavo. Ó. Eixo principal, aqui é o vértice, aqui é o foco e aqui é o centro de curvatura. Agora eu vou botar o objeto aqui, pessoal. Ó. Perceba, onde está o objeto? O objeto agora está entre o foco e o vértice. Quando o objeto estiver entre o foco e o vértice, onde está a imagem formada? Quais são as características dessa imagem? Vamos ver? Ó, se a radiação sair do objeto e incidir no espelho paralelo ao eixo principal, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser refletida, vai passar por onde? Pelo foco. Paralelo pelo foco. De novo, dá para usar aquele segundo raio de luz que sai pelo foco, passa no foco e incide no espelho? Não, porque se for passar pelo foco aqui, ele não vai incidir no espelho. Então eu vou ter que usar um outro raio notável. Então eu vou usar aquele raio do vértice. Ó. Se sair uma radiação aqui, ó, e incidir no vértice, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser refletida ali, ó, com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Agora tem um aspecto interessante. Ó. Se você seguir essa primeira radiação refletida e a segunda radiação refletida, olha, nesse sentido que elas estão indo aqui, ó, esse sentido, elas convergem ou elas se divergem? Nesse sentido, elas se divergem. Então, se nesse sentido elas estão se divergindo, elas vão se encontrar? Não. Então, se aqui elas se divergem, se eu for no sentido contrário, o que vai acontecer? No sentido contrário, elas se convergem. E se convergindo, vai haver um ponto onde elas vão se encontrar. No ponto onde elas se encontram, está a imagem formada. Como é que eu faço para saber que ponto que é esse? Eu venho aqui e faço o prolongamento da segunda radiação refletida, o prolongamento da primeira, até ver aonde que eles vão se encontrar. Ó, o que aconteceu? Se encontrar lá naquele ponto ali, ó. Então, se eles se encontrarem nesse ponto, aqui está o que? A imagem formada.
Então, nesse caso, eu precisei fazer um prolongamento atrás do espelho para ver onde que a imagem foi formada. Aí eu tenho aqui a nova característica da imagem. Então, vamos ver quais são as características dessa imagem. Agora, essa imagem ela é invertida ou é uma imagem direita? É uma imagem direita. A gente fala que é uma imagem direita. O que é uma imagem direita? É assim, ó, objeto de cabeça para cima e imagem de cabeça para cima. Ou se o objeto tivesse cabeça para baixo, a imagem também estaria de cabeça para baixo. Então, é uma imagem direita. Essa imagem é uma imagem real ou é uma imagem virtual? Agora, gente, essa imagem é uma imagem virtual. Por que ela não é mais real como as outras? Ela só é real quando ela é formada pelo cruzamento efetivo da luz. Quando ela for formada pelo cruzamento dos prolongamentos da luz, aí ela é uma imagem virtual. Imagem virtual, diferente da real, ela só pode ser observada. A imagem real ela consegue ser projetada, certo? E a última característica, essa imagem ela é maior, menor ou igual ao objeto. Está bem nítido lá, né? Essa imagem ela é maior que o objeto, certo? Então eu apresentei para vocês aí as 5 imagens diferentes que o espelho côncavo pode formar. Mais uma vez, quando você estiver assistindo o vídeo, vai pausando e fazendo as suas anotações para você compreender o que a gente está falando. Eu vou finalizar aqui agora com o espelho convexo. O espelho convexo ele só forma um tipo de imagem. E essa imagem que o espelho convexo forma, pessoal, ela independe da posição do objeto diante do espelho. Então vamos imaginar que eu tenho aqui agora um espelho convexo. Ó, esse aqui é o meu espelho convexo, certo? Professor, o espelho convexo tem os mesmos elementos do espelho côncavo? Tem, mas tem uma pequena diferença. No espelho côncavo, o centro de curvatura e o foco e o centro de curvatura estão na frente do espelho. No espelho convexo, não, o centro de curvatura e o foco estão lá atrás. Então, quem são os elementos do espelho convexo? Está aqui, ó, esse eixo aqui ó, é o eixo principal. Esse é o eixo principal. Quem que é esse ponto aqui? Ó? Esse aqui é o vértice. Quem que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o foco e esse ponto aqui é o centro de curvatura. Então, está lá os elementos, né, do meu espelho convexo. Aí eu vou colocar diante desse espelho convexo aqui, ó, um objeto. Está aqui um objeto. Então, quando eu estiver diante do espelho convexo, um objeto, aonde que está a imagem formada? Quais são as características dessa imagem formada? Bom, a luz que é refletida pelo espelho convexo, ela tem as mesmas características daqueles raios notáveis que nós apresentamos. Com uma única diferença, que o espelho côncavo ele converge aquela radiação. O espelho convexo, aquela radiação é divergida. Então, por exemplo, se incidir um raio de luz no espelho aqui, ó, proveniente do objeto e paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido em qual direção? Ó, paralelo pelo foco. Então você pega o ponto onde houve a incidência da luz, que é esse aqui, ó, traceja uma reta desse ponto até o foco, aqui, ó, paralelo pelo foco. Pronto, então a radiação vai ser refletida nessa direção, em sentido aqui, ó, paralelo pelo foco, tá certo? Beleza, tem aqui a primeira radiação refletida. Preciso de uma segunda radiação refletida. A segunda radiação refletida, vamos imaginar que eu tenho uma radiação que vai sair do objeto aqui, vai incidir no espelho lá no vértice. Se ela incide lá no vértice, ela é refletida do outro lado, com um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então, olha, essa é a primeira radiação refletida, essa é a segunda radiação refletida. Se você seguir o caminho da primeira e o caminho da segunda, nesse sentido, elas estão se convergindo, elas estão se divergindo? Elas estão se divergindo. Então, se elas estão se divergindo, elas não vão se encontrar nesse sentido. Mas se eu for no sentido contrário, elas se convergem. Então, onde que elas se encontrarem, ali está a imagem formada. Então, eu prolonguei a primeira, já está aqui a primeira. Eu vou prolongar a segunda, está aqui, ó. Pronto. Ó. Na onde que houve o encontro da primeira radiação refletida com a segunda radiação refletida? Aqui, ó. Então, se aqui houve o encontro das radiações refletidas, lá estará a minha imagem. Pronto, aqui está a minha imagem. Bom, se a imagem está aqui, quais são as características dessa imagem? Vamos ver? Primeiro, essa imagem aqui, gente, é uma imagem direita ou invertida? Essa imagem é uma imagem direita, ou seja, ela está de cabeça para cima. Essa imagem é uma imagem real ou virtual? Essa imagem é uma imagem virtual. Por quê? Porque ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos, que ela está atrás do espelho. E a última característica é uma imagem maior ou menor que o objeto. É uma imagem menor, tá certo? Então, um espelho convexo, independente da posição do objeto diante do espelho convexo,
a imagem que ele forma sempre vai ter as mesmas características, então a imagem direita, virtual e menor. Detalhe, para encerrar aqui essa videoaula, na onde que nós temos a utilização dos espelhos côncavos? Você pode ver aí as utilizações do espelho côncavo, por exemplo, dentista. Quando você vai ao dentista e ele está com aquele espelhinho lá olhando lá no seu dente, ver se tem alguma cárie, algum problema ali, aquele espelho é um espelho côncavo. Por que é um espelho côncavo? Primeiro porque ele coloca o espelho bem pertinho do seu dente, ele coloca o espelho bem pertinho do seu dente, de tal forma que o dente esteja localizado entre o foco e o vértice, e aí ele vai ver uma imagem ampliada ou reduzida do seu dente, uma imagem maior que o objeto, uma imagem ampliada. Com isso, se você tiver algum problema no dente, ele vai ter mais facilidade para enxergar esse problema. É muito comum também a utilização dos espelhos côncavos, na onde? Em faróis de carro, porque você coloca ali um ponto, onde está ali o ponto que é a vela de luz do farol do carro, né? Aquele ponto coincide com o foco, então assim, você pega um ponto de luz e faz com que haja um pincel cilíndrico de luz, né? O pessoal que mora no deserto também utiliza muitos espelhos côncavos para fazer de fogão, né? Então ele não vai ter condições de queimar uma lenha para fazer comida, ele pega um espelho côncavo, volta para cima, toda a radiação que incide paralela ao espelho côncavo é convergida para o foco e na altura do foco ele coloca a panela, por exemplo, para cozinhar o alimento. São algumas utilizações no dia a dia que nós temos do espelho côncavo. O espelho convexo, onde o espelho convexo é utilizado? Em espelhos retrovisores de veículos, no interior de restaurantes, no interior de supermercados, nas saídas de estacionamento, de garagens. Por que se utiliza nesses locais o espelho convexo? Porque ele tem um campo visual maior. Quando você fala que o espelho convexo tem um campo visual maior, o que significa ter um campo visual maior? Quer dizer que eu consigo enxergar mais coisas que estão diante do espelho convexo. Só que ele tem apenas um problema, ele vai formar do objeto uma imagem com tamanho reduzido, uma imagem menor, tá certo? Essa foi a nossa aula de espelhos esféricos. Espero que vocês tenham aprendido. Vão pausando o vídeo quando vocês estiverem assistindo a aula e fazendo as devidas anotações, tá certo, gente? Um abraço, até a próxima.